Queridos, estou muito feliz de estar aqui, a convite da Raquel e do Alex, né? Para poder falar um pouquinho com vocês. Talvez a palavra hoje não seja assim tão direcionada só para a família, é para a igreja toda, mas é um convite e é um conselho irrecusável do nosso mestre. Abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. É um texto que nós conhecemos, a maioria conhece, né? Mas o Senhor comunicou algo ao meu coração que eu quero trazer para a igreja hoje. 18, Apocalipse 3, 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Esse é o texto, e eu gosto sempre de começar, dependendo do texto, né, eu gosto de começar fazendo algumas perguntas. E o apóstolo Tiago, ele faz umas perguntas para nós, muito interessantes, que nos faz pensar sobre o valor da vida. O que realmente é a vida para você, né? O que é a vida? Quanto tempo eu vou viver? Ninguém tem a resposta dessa pergunta. Eu não tenho, você não tem, só Deus tem. Nós tivemos essa experiência agora, nesses 2 anos que passamos. Pessoas que nós achávamos que ia viver muito tempo já foram. Pessoas que nós achávamos que iria, estão aqui conosco, não foram, né? Porque nós não sabemos quanto tempo eu vou viver, até quando eu vou estar sobre essa terra. Então isso já traz, esta é uma pergunta também um tanto quanto filosófica, né? Mas nós que estamos aqui devemos olhar para ela da seguinte forma: cada dia que eu vivo, cada momento que eu vivo, eu tenho que viver com intensidade, com gratidão, louvando ao meu Deus e agradecendo a Ele, porque só Ele é Senhor sobre a minha vida, sobre o quanto eu vou viver. Então, todo dia que você acordar, mais um dia, agradeça ao Senhor por mais um dia. Só não agradece quem está num estado depressivo profundo, de profunda depressão, é que quando acorda pensa assim: puxa, eu tenho que enfrentar mais um dia. Mas quem não está nesse estado, que é um processo químico e difícil, se você não está nesse estado, você tem condição de agradecer a Deus, porque a nossa vida pertence a Ele. Se mais um dia nós vivemos por Ele, por causa dEle, e tem que ser para a glória dEle. Então, o que é a vida? Quanto tempo você vai viver? Vale a pena tanto esforço pelo que você está fazendo? O Espírito Santo tem falado muito isso comigo. E eu estava pensando aqui, exatamente quando eu cheguei aqui. Toda vez que eu tenho que subir num púlpito para pregar, eu fico pensando assim: Senhor, será que não daria para o Senhor trocar para mim não por uma coisa mais fácil? Por uma coisa que não me gaste tanto, eu ficar preocupada, eu orar, eu pedir a Deus, eu estudar. Mas o Senhor já me disse que Ele não vai trocar, não adianta. Essa é uma missão que Ele me deu, é um dom que Ele me deu. Então eu subo aqui toda vez, num tremor, numa agonia, toda vez é isso. Mas eu vejo que pela graça, pela bondade, pela misericórdia dEle, quando eu começo a falar, Ele derrama uma unção que, se segurar, eu fico aqui 2 horas falando. Então, por causa disso, esse esforço eu faço com maior alegria para o meu Deus. Faço com maior alegria. Por isso que eu disse para vocês, eu tenho levado 2 horas para vir da Barra da Tijuca aqui. Porque eu transo saindo da Barra 6 horas, para me dar aula aqui 8 horas, é 2 horas, que normalmente eu gasto. Mas pensa se eu chego aqui, né, pastor Fabiano? Não, eu chego com alegria, porque eu estou fazendo isso para Jesus. Não é nem para pastora Nário, não, depois é para pastora Nário, primeiro é para Jesus. Não adiantava eu fazer isso para ela se o meu coração não tivesse dizendo: Senhor, é para ti, é para a tua glória, é para a tua honra. Então, pelo que é que você está se esforçando, pelo que é que você está acabando com a sua saúde, pelo que é que você está acabando com a relação na sua família. E aí eu anotei uma coisa aqui, que é bem interessante.
E eu arrisco dizer para vocês que Deus, Ele está muito mais interessado nos processos do que nos resultados. Processo e resultado é uma coisa de marketing, é uma coisa de coach. Vocês que já fizeram coaching aí sabem disso, né? Isso hoje está meio que uma febre em todos os lugares. E aquela coisa de resultado, um final de semana para você mudar a sua vida. E muitas vezes não muda. Sabe por quê? Porque nesse processo, nessa mudança toda, para se fazer qualquer mudança emocional, mental, espiritual, tem todo um processo. E Deus, Ele é muito interessado nos processos. Não adianta a gente ter uma igreja cheia, se o que ela traz, se durante o período que ela está aqui, se o que ela está fazendo não está agradando ao Senhor. Deus está interessado em que milhões povoem o céu, que milhões entrem no céu, e está. Mas mais importante para Deus é o processo. Como estão esses cristãos hoje? Como nós estamos fazendo para Deus? O que é que nós estamos fazendo para Deus? Durante o processo é muito importante. Deus trabalha com processos muito mais do que o resultado. Porque se o processo for legítimo, se o processo for sincero, se o seu coração for entregue, o resultado será perfeito. Isso tudo me fez pensar nessa pergunta de Tiago. O que é a vida para você? O que você está fazendo valer a pena nesta vida? Por que é que eu estou orando? Por que é que eu orei tantos anos? Por algo que vale a pena, por algo que vai honrar o nome do Senhor. Para isso. Por que você luta tanto por uma família? Porque família é um projeto de Deus. Porque Satanás tem investido para destruir. Mas ele não vai destruir a sua. Porque o Senhor é que garante nesse processo que a sua família será preservada. Tem tido aqui nessa igreja tanta coisa para ajudar a família, tantas coisas, tantos projetos, tantos cursos. Nós estamos aqui para isso, está implantando no CTPA um material só para a família. Sabe por quê? Para a honra e glória do nome dEle. Porque durante o tempo que nós estivermos aqui como igreja, é importante sabermos que igreja é feita de famílias e famílias precisam estar louvando, adorando a Deus. Não só aqui, mas muito mais lá na sua casa, muito mais na sua relação, muito mais em como você trata esse filho e esse marido, porque quando você chegar aqui, basta você abrir a boca que o céu vai descer aqui neste lugar. Esse é o processo. Então eu me preocupo muito com os processos. O resultado é interessante, mas o que gastou? O que você fez até chegar lá? Não é? Como é que você está? Nós vamos chegar no céu, mas tem alguém que tem assim uma teologia do sofrimento. Não, já aceitei Jesus, aqui é só dor mesmo, porque afinal de contas eu vou para o céu. Não! Nesse processo, enquanto estamos caminhando, o Senhor vai diminuindo as nossas dores, vai nos libertando, vai libertando de cativeiro, vai curando doença, vai arrumando as coisas na nossa cabeça, no nosso coração, na nossa mente, porque Deus se interessa pelo processo. Então, antes de dar esse conselho maravilhoso que o nosso mestre dá para nós no livro de Apocalipse, eu queria dar para você essa introdução. E é por isso que Jesus vai dizer no dia da sua vinda. Acho que eu estou bebendo a água de alguém, não? Não sei. Se for, amém, né? Na volta de Jesus, muitos vão ouvir: apartai de mim, porque não vos conheço. Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônio, fizemos muitos milagres em teu nome. Mas e como é que ficou o processo da vida dele? Como é que ficou a comunhão com o Pai? Como é que ficou a comunhão com Jesus? O povo que mais viu milagre foi o povo que pereceu todinho no deserto. Você já viu? Está escrito em Deuteronômio que nunca houve tantos milagres como houve para o povo quando eles saíram do Egito e durante a caminhada deles. Mas todos pereceram, sabe por quê? Durante o processo eles se perderam, murmuraram, não agradeceram, não honraram a Deus, fizeram deuses estranhos. Então, queridos, Deus está muito interessado que você entre no céu, mas daqui até lá, como está a sua vida? Por que é que você está vivendo? E por que é que você está se esforçando tanto? Eu vejo pessoas que se esforçam tanto para ganhar milhões. Eu vejo pessoas que se esforçam tanto para ter 2, 3 diplomas. Mas no final, ele perde a família, ele perde o casamento, ele perde um monte de coisa que ele não compra com dinheiro. Você sabia que as coisas mais interessantes da vida não se compram com dinheiro?
Não se compra. Uma delas é o amor. Amor só tem valor e só tem o seu verdadeiro lugar se ele for espontâneo, se for de graça. Então coloque isso no teu coração hoje. O Senhor está preocupado com isso, está interessado nisso. E aí Jesus, nesta palavra, ele fala: aconselho-te, é um conselho. E conselho vindo do nosso mestre. Eu botei o tema conselho irrecusável. Você não pode recusar esse conselho do seu mestre. Não é a pastora Márcia que está te dando esse conselho. É Jesus. Aconselho-te que de mim compres ouro provado pelo fogo, para que te enriqueças. A maior riqueza que eu e você temos aqui não é ter um diploma na melhor faculdade. A maior riqueza que eu e você temos não é ter um carro importado. Não é morar no endereço de frente para o mar, como eu moro. Não é. A maior riqueza que eu tenho é ter Jesus na minha vida. É ter uma fonte, essa fonte aberta que jorra do céu para cá. É ter um conselho para alguém que o Espírito Santo me dá o discernimento que ninguém tem. Tem conselho para problemas tão difíceis que ninguém tem, mas o Espírito Santo tem. Ele abre portas onde ninguém pode abrir. Ele resolve situações que ninguém conseguiu resolver. Isso é riqueza. Por que é que você está perdendo a sua vida, perdendo a sua saúde, perdendo a sua família? Se está perdendo por esses motivos, não vale a pena. Jesus está te aconselhando hoje. Eu te aconselho que de mim compres ouro provado pelo fogo. E ouro provado pelo fogo é o mais puro que tem. E isso para nós fala de arrependimento, de contrição na presença dele. Toda pessoa que chega na presença do Senhor com arrependimento do seu coração, com profundo arrependimento dos seus pecados, você está comprando o ouro puro provado pelo fogo. É isso que o Espírito Santo fala, é isso que a palavra mostra para nós. Então, pega hoje em nome de Jesus esse conselho. O Senhor está te convidando. E a igreja desse tempo, você tem visto isso acontecer aqui. A igreja tem se renovado, tem passado por um grande avivamento. E é só o começo, porque eu sei que vai vir mais coisas. Deus vai usar pessoas de forma como nunca usou. Eu nunca tinha visto o pastor Isaac ministrar. Que bênção que ele foi lá no Recreio ministrar. Isso faz parte desse tempo que o Senhor está levantando pessoas. E Deus vai levantar jovens, adolescentes, porque a promessa de Joel vai se cumprir nesse tempo. Seus filhos serão visões, sonharão sonhos. Em nome de Jesus, receba esta palavra na sua família. Não fique pensando que você precisa de uma conta mais cheia, que você precisa de um endereço novo. Nada disso vai te satisfazer se você não tiver um canal aberto de comunicação com o céu. Se você não estiver satisfeita aonde você já está. Não significa que você não pode querer mais, mas se você não estiver satisfeito com aquilo que você já tem, eu arrisco te dizer que você vai chegar lá em cima e vai dizer: isso não me basta, eu preciso de mais. Porque é assim que é o coração do homem. Mas quando o Senhor coloca a paz no nosso coração, na nossa alma, você está satisfeito aqui. Aí se o Senhor te eleva para cá, você está satisfeito aqui, porque foi Ele que te trouxe para cá. A satisfação da alma humana é a comunhão e a presença de Deus na nossa vida. Não busque satisfação em outra coisa, porque isso você não vai encontrar. É como Deus disse para o povo judeu: o meu povo me deixou, cavou cisternas rotas que não retêm água. Eram cisternas lá em Israel que tinham rachaduras, e quando a água batia, daí ela escoava. E a fonte da água viva, que era o Senhor, Israel abandonou, Israel deixou. Mas deixa eu dizer para você, meu irmão, você tem aqui, na sua vida, na sua presença, na sua casa, a fonte da água viva. Jesus, Jesus, você tem a presença maravilhosa do Espírito Santo. Qualquer dor, qualquer dificuldade, chame pelo Espírito Santo. Busque a Ele, clame a Ele. Eu estou atendendo pessoa lá nos Estados Unidos. E hoje eu falei para ela assim: vai dobrar. Deixei a terapia de lado. Falei assim: dobre o seu joelho, pegue a Bíblia, leia em voz alta o salmo tal, que o Espírito Santo vai te ouvir. Eu estou longe, eu estou a 10 mil quilômetros de distância de você. Eu não vou poder fazer nada além do que eu já fiz. E eu tenho sido assim.
Tem até um momento que eu vou com a psicologia. Chega um momento que eu falo assim, Senhor, agora é o Senhor. Não adianta mais. Essa mente não vai funcionar com essa técnica aqui. Mas o Espírito de Deus entra onde ninguém pode entrar. Mas existe uma maneira para ele entrar. Você precisa permitir que ele entre. Isso é uma coisa que nós não sabemos, irmãos. O Espírito Santo, ele não arromba porta de coração. O Espírito Santo, ele não arromba mente. Se tem uma característica dele, apesar de todo o poder. O Espírito Santo estava lá no início, no Gênesis, no caos. Quando havia trevas sobre a face do abismo, quem mexeu ali junto com o Pai, junto com Jesus, foi o Espírito Santo. Ele pairava sobre a face das águas. Mas quando se trata de mim e de você, dessa mente, desse coração, você precisa dar abertura para ele dizer, Espírito Santo, vem aqui, toca aqui nesse pensamento, toca nessa mente, toca aqui nesse hábito ruim que eu tenho e me liberta, Espírito Santo. Gente, eu acho isso incrível. Como é que um Deus tão poderoso como ele, que deixou o Espírito Santo conosco aqui na terra, ele faz desta forma conosco. O Espírito Santo não entra na sua casa se você não convidá-lo. Aliás, ele se afasta até se você estiver lá com música profana, filme que não agrada a Deus, gritaria. A tendência é que ele se afaste. Ué, Márcia, ele não deveria se aproximar e dizer assim, cala a boca quem está gritando, fale mais baixo quem está gritando, tira essa raiva do seu coração. Isso você já conhece na palavra, você tem aprendido todos os dias aqui, mas quando você está lá na tua guerra, entre para o teu quarto e fale, Espírito Santo, me ajuda a me dominar. Deus disse para Caim, ou o Espírito Santo não estava lá naquele tempo com Caim, estava? Caim, o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. E o Espírito Santo é esse agente maravilhoso. Ele não está lá no céu, ele mora em você, querido, querida. Famílias de Deus, convide o Espírito Santo. Se já esgotou os argumentos, se não tem mais como dialogar, sente, ore e diga, Espírito vem, Espírito nos ajuda, Espírito nos dê uma saída. Ele vai fazer isso na sua casa. Isso é ouro puro. Isso vem lá do trono do céu para você. Deus não quer que você fique aqui sofrendo. Deus não quer que porque está escrito que Ele odeia o divórcio, você está carregando um casamento horroroso, difícil, truncado. Do mesmo jeito que Ele odeia o divórcio, Ele odeia um casal que não tem link afetivo. Ele odeia um casal que não tem um relacionamento sexual legal. Ele odeia um casal que não trata bem os filhos, que não ensina aos filhos o caminho do Senhor. Da mesma forma, Deus não é contraditório. O processo é importante, não adianta ficar casado se o processo não está legal. Deus quer agir no processo durante o tempo que você está casado. Esse casamento é para ser bênção, é para ser alegre, pastora Fernanda. Não é? Estou falando do seu não, tá, pastora? Só estou, porque eu te conheço. Sei que seu casamento é uma bênção. Então pense nisso. Comprar ouro provado pelo fogo significa você tomar posse dessas riquezas espirituais, que elas não estão ao dispor do mundo porque não querem, não estão ao dispor dos ricos porque não se compra com dinheiro, mas ela está na minha frente, na sua frente, na igreja querida, na noiva querida que Jesus vai vir buscar. Eu creio nisso, queridos. Eu estou fazendo 37 anos de casado, vamos fazer, né, amor? 37, esse ano, em maio. E está perto, é dia 24, eu tinha até esquecido, olha. Né? Já vai passando o tempo assim, vou ficando velha, vou esquecendo. E tem sido bênção, obrigado. Tem sido bênção, sabe? Tem sido bênção. Ontem eu falei uma coisa para o pastor Ed sobre a comida dele. Falei, olha, você vai comer isso e isso. Eu vou atender uma pessoa e você vai comer isso e isso e isso. Que estava na geladeira já pronto. Ele olhou para mim e falou assim, vem cá. Você precisa falar comigo desse jeito? Aí eu falei assim, amor, eu estou falando para te ajudar, porque essa dieta é super importante para você. Aí ele falou assim, eu sei, eu quero a sua ajuda,
Mas você não precisa falar comigo nesse tom professoral. Essa foi a expressão que ele me deu. Então, pastor Vinícius, eu aprendi ontem qual é para o Edson o tom professoral. Porque eu achei, né, que eu estava falando assim, uma ajuda maravilhosa. Está lá a salada, tem um molho tal, não sei o que, não sei o que. Isso é link, isso é aprendizado. Entende? 37 anos de casado. Mas eu aprendi ontem o que é, para ele, tom professoral. Talvez se eu não tivesse casado com um colérico como ele, tivesse casado com um fleumático como eu, ele dizia assim, tá bom, meu amor, ok. E eu já chorei muito por causa desse colérico aí, entende? Mas já aprendi que ele é muito pá-pum, 880. Pastora Naira é assim, né? Pá-pum, preto no branco. Isso é o colérico. Então, queridos, essas coisas é para a gente falar, é para a gente entender, para a gente conversar. E não é para ficar com raiva. Acabou na hora, passou na hora, tá bom, ok, entendi, tá bom. Foi isso aí, acabou. Entende? Não guarda para o outro dia. Quem tem o Espírito de Deus tem uma capacidade de liberar, de conversar, de entender. A coisa mais terrível que tem é vocês como família ficarem sem se falar, sem se entender. Não é legal isso, você vai liberando cortisol, seu cérebro vai ficando voltando daquele pensamento recorrente. Toda hora a raiva vai aumentando. Toda raiva, toda ira que não é tratada, ela tem a tendência de aumentar, de crescer e de te prejudicar muito. E o Espírito Santo não quer isso nas nossas casas. Abaixa a ira, toda a ira, gritaria, cólera. Cólera é aquele ataque de raiva. Seja tirado de entre vós. Falai a verdade uns com os outros. Palavra de Deus que você conhece de cor, mas não coloca muitas vezes em prática no nosso dia a dia. Mas o Espírito Santo, ele está aqui, na nossa casa, nos nossos lares, para te ensinar e para te ajudar. Então esse é um conselho, e Jesus diz antes no versículo 18, porque eu repreendo e disciplino a quem amo, portanto seja zeloso e arrependa-se. Esse verbo indica uma ação imediata e crucial, rápido. Sabe, é uma ordem de Jesus, assim, ele está dando conselho, mas ele está dizendo, arrependa-te, e é rápido. Quanto mais rápido você se arrepender, mais fácil você vai se livrar da dor, de tudo aquilo que machuca seu coração. Tem casal que fica dias e dias marcando o outro. Não faça isso, em nome de Jesus. Libere rápido, porque o Senhor te perdoa na hora que você se arrepende. Você se arrependeu, é imediato, você sente o perdão de Deus. Mas quando alguém faz alguma coisa contra a gente, principalmente os de casa, a gente fica ali segurando aquilo 1 dia, 2 dias, 3 dias. Em nome de Jesus, você vai receber aí um espírito de rapidez para perdoar. Você vai receber essa unção maravilhosa. Porque Deus quer tratar com as nossas famílias, né? Então Deus nos repreende, Jesus nos repreende. É outro conselho que ele está falando aqui. Eu repreendo a todos que amo. Da mesma forma, o pai ao filho. Repreenda seu filho, coloque limite para ele. Todo filho que não tem limite, ele vai dar muito trabalho para você. Por isso que Deus nos limita. Deus nos limita com a palavra. Deus nos limita muitas vezes com um puxão de orelha mais forte. Deus nos limita muitas vezes tirando algo de nós. Quem aqui já não passou isso na presença do Senhor? Todos nós. E você com seu filho, você tem tratado ele como? Dentro de uma bola, tudo para ele, ele é o rei? Não. Esse rei vai te dar trabalho mais tarde. Então trate ele também com disciplina. 2 coisas que equilibra, disciplina e amor. É assim que Deus nos trata. Tem que ser na mesma proporção. Você não pode dar disciplina demais e amor de menos. Nem amor demais, disciplina de menos. Os 2 na mesma proporção. Faça isso que você terá filhos abençoados. Filhos que te respeitem. Filhos que respeitam a autoridade. Porque nós temos tantos jovens e adolescentes hoje que não respeitam os pais. Porque os pais não ensinaram. Duvido que uma criança de 2 anos vá me chutar e eu vou ficar quieta. Mesmo que não seja meu filho. Eu vou pegar e vou dizer, mãe, fala aqui, ó. Dá um jeito nela aqui. Vou fazer isso. Por quê? Porque ela não sabe. Se chuta uma vez, ela vai chutar a segunda. Se chuta outra, você não fez nada, ela vai chutar mais. Eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Jesus falando para você. E você que é pai, que é mãe, repreenda seu filho com amor. Eu digo que a repreensão assim, ó. Primeiro você fala, não escutou? Você deixa de castigo. Não escutou? Eu tenho um outro instrumento.
que não vou falar no ar aqui. Deu muito certo lá em casa. Ficava assim, ó, na estante. Nem precisava usar. Como as crianças respeitavam aquilo? Entende? Então, queridos, em nome de Jesus, aceite a correção do Senhor. Porque o Senhor, aconselho que de mim, é dele. Jesus não tá falando para você receber esse conselho de ninguém, é dele. Aconselho que de mim. Ele é um manancial das riquezas autênticas. Não tenha nada que Jesus te dá para te prejudicar. Não tenha nada que Deus te dê para te prejudicar. Se tem alguma coisa que você acha que Deus te deu e te prejudicou, não foi Deus. Ou se foi prejudicado é porque ele precisava de um tratamento especial com você, para você aprender alguma lição. Aconselho que de mim compre ouro refinado no fogo, para que de fato seja rico. Ele classificou os crentes de Laodiceia como pobres, cegos e esmoleres, que é mais ou menos mendigos, né? Como mendigos. E Laodiceia era uma igreja rica. Laodiceia era um lugar onde tinha uma indústria têxtil muito pujante, muito rica, né? E ali ele disse, eu aconselho que você compre de mim vestes brancas para que cubra a sua nudez. Laodiceia era conhecida também por uma escola de medicina que tinha um colírio lá especial. Colírio para que, veja, se tem uma coisa que a igreja precisa nesse tempo é de visão espiritual. Em nome de Jesus, que você receba para a sua casa, para o seu casamento, para o seu lar, para o seu trabalho, para tudo que você vai fazer. Receba a visão de Deus. Ela não vai te levar para lugar ruim, ela não vai atrapalhar você, ela não vai prejudicar você no trabalho nem na família, porque a visão de Deus é exatamente como Ele quer que nós andemos e como é que Ele quer que nós conheçamos a sua vontade. A vontade de Deus para nós, muitas vezes, ela não vem assim de uma forma rápida e clara. Nós precisamos buscar, nós precisamos pedir, nós precisamos interceder. Senhor, qual é a tua vontade para nós? Para mim, como família, como esposa, como mãe, como trabalhadora desta igreja, como ajudadora aqui, qual é a tua vontade? Deus tem maior prazer em sinalizar e abrir a tua visão para que tu contemple e compreenda qual é a vontade dele. Então, queridos, essas riquezas, que é o primeiro conselho de Jesus, né? É um arrependimento profundo e desejo pelas coisas espirituais. Se você tem desejo de crescer na presença do Senhor, olha, não é pecado ter desejo de crescer aqui na terra, não é pecado ter desejo de ter uma faculdade, não é pecado nada disso, irmãos. Tudo isso o Senhor tem me dado. Mas sabe uma coisa que tem prioridade na minha vida? É o reino de Deus. Porque tudo mais vai passar. É o reino de Deus que me sustentou até aqui. É as riquezas do Senhor que me sustentou até aqui. Eu tinha muitos motivos para não estar aqui, mas eu estou porque Ele me sustentou com a sua mão poderosa. E eu não sou queridinha de Jesus. Todos vocês são amados por Ele. Como o pastor Isaac falou, vocês são todos a menina dos olhos de Deus. Esse lugar precioso, delicado, que Ele cuida de você, porque você um dia aceitou e o sangue de Jesus te cobriu. Oh, meu irmão, toda vez que disserem para você que você não é ninguém, manda para trás de você. Sai daqui, Satanás. Eu tenho muito valor diante de Deus. Deus não olha você pelo teu CPF, nem pelo lugar que você mora. Deus olha você porque o sangue de Jesus te cobriu e Ele te ora justo na presença dEle. Porque nós somos justiça de Deus, como disse o apóstolo. Isso é maravilhoso, isso é a riqueza da sua glória, né? Ouro provado no fogo te faz rico da graça de Deus. Se você é herdeiro do reino, o quanto você tem se esforçado por esse reino? Entra dentro desse conselho, concorda comigo, pastor? Se você é herdeiro do reino, se você quer aceitar o conselho, quanto é que nós temos nos esforçado? É só você pensar em tudo que você faz para você. Pensa, o teu dia, o que é que você faz para você? E para o reino, quanto que nós oramos? Quanto que nós conhecemos da Bíblia? Quantas vezes nós já lemos a Bíblia? Que é o estatuto, que é os mandamentos do reino, que é tudo sobre o nosso rei. Quantas vezes? Então nós precisamos. Mas eu creio, sabe, queridos, que o Senhor vai enviar sobre a igreja um avivamento. E o avivamento, ele vem com arrependimento e volta para as Escrituras. Sempre aconteceu isso com o povo judeu. E esse avivamento está vindo.
Então, queridos, Deus, por acaso, escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam. Todos aqueles que dependem de Deus se fizeram pobres para adquirir essas riquezas maravilhosas que nós alcançamos dele. Quanto você tem ensinado aos seus filhos sobre o reino, é outra coisa que nós precisamos ensinar, né? Eu diria que nós temos que gastar com os nossos filhos tempo para o ensino formal, principalmente criança nesse tamanho. Leia a Bíblia com eles, conta a história da Bíblia para eles. Ensino formal, ensino com exemplo. Depois que você ensinar aqui, você tem que ensinar com a vida, porque senão vai degringolar tudo. E oração, essas 3 coisas a sua família precisa. Ensine a palavra, leia em voz alta, conte as histórias para eles. Depois dê o exemplo, viva aquilo que você está ensinando. E depois você ore, porque aquilo que o ensino formal e o exemplo não der conta, a oração vai fazer. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Vinde, famílias, ao convite de Jesus. Vinde, todos. Sua família inteira. Deus não quer que fique ninguém de fora. Comprar sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Alegria e satisfação para a alma. Alegria para o coração e satisfação para a alma. É o convite de Isaías. Para todos aqueles que estão cansados. Para todos aqueles que estão sedentos. E é tão interessante que aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Jesus tem para nós, não só vai satisfazer a sede dos sedentos que estão lá fora, como vai em nós ser uma fonte que jorre para a vida eterna. Porque toda vez que você tem uma experiência com Deus, você não pode parar ali. Porque Deus é infinito. E eu digo sempre o seguinte, se você tiver tanta experiência com Deus, e se você se santificar ao ponto de não caber mais nesse mundo, Deus vai te levar. Como Ele arrebatou Enoque, assim ó, puf, num carro de fogo, entende? Então, experiência espiritual. Vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, todos vós que estáis sedento. Não só para quem está lá fora, mas para nós que estamos aqui. Experiência com Deus, vida cristã, você não pode chegar. Quando você chega num lugar e diz assim, eu já sei. Eu tenho convivido às vezes com alguns assim, eu já sei, eu já aprendi. Sabe aquelas pessoas que você convida para o encontro? Não preciso do encontro. Todos nós precisamos de encontro com Deus. Todos nós precisamos de tempo com Deus. Todos nós precisamos de um encontro de casais. Todos nós precisamos ler mais a Bíblia. Pergunta a pastora Nara se ela parou de ler a Bíblia, pelo tanto que ela já sabe. Pergunta, não é? Por quê? Porque Deus é uma fonte inesgotável. Toda vez que você lê, toda vez que você busca, você terá mais. E essa fonte que vem de você, que jorra aqui, aqueles que creem em mim, como diz a Escritura, do seu interior, fluirão rios de água viva. Flui para quem? Para quem necessita. Vai fluir de você, mas nunca vai acabar. Vai passar para o outro e também não vai acabar. Porque é uma fonte inesgotável que salta para a vida eterna. Oh, queridos, nós precisamos buscar isso. Incrível é que se nós não buscarmos, nós não teremos. E é individual essa busca, você não precisa esperar por ninguém. Busca por você. Um incendiado numa casa, ele tem a tendência de incendiar todos. O bom perfume de Cristo, ele exala. Ele não fica só em você. Se você tem, você vai espalhar para quem está no seu entorno. É isso que o texto mostra para nós. Vinde, aqueles que têm sede. Quando você vem a Jesus, né? Há esse transbordamento constante. Vestes brancas, santidade e visão. Sem ela ninguém verá o Senhor. É o outro conselho de Jesus, que ele deu para a igreja de Laodiceia. E nunca esse conselho foi e é tão atual como agora. Sabe por quê? Jesus está voltando para nos buscar. E a própria palavra vai dizer que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então essas vestes espirituais, santificação é a elegância do crente. A igreja de Laodiceia era conhecida, né, pela indústria têxtil e por pessoas com roupas elegantes. Sabe o que te deixa lindo, elegantérrima na presença do Senhor? A santidade. Por isso lá no céu, olha, os querubins adoram o tempo todo. Santo, 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 santo é o Senhor.
Santo é o Senhor. E santidade é separação de tudo aquilo que nos afasta de Deus. É outro conselho do nosso amado para nós. Aconselho-te que de mim compre, ouro puro e vestes para que vistas. O pecado, ele não pode permanecer. Aonde a noiva do Senhor, aonde o sangue de Jesus está, o pecado tem que ser retirado. Nós somos separados. Deus tem ciúme de nós. O Espírito que em você habita tem ciúme. Porque Ele não quer que você se contamine. Porque Jesus vem buscar uma igreja santa. Então vamos buscar visão e santificação. E quando nós temos um texto que me chama muita atenção na Bíblia, é quando Isaías vê, o céu se abre e ele vê o Senhor. Quando ele tem a visão de Deus, e eu falo muito isso, que às vezes muitas pessoas têm muitas visão de Deus e a vida dele não muda para nada, Mas Isaías, quando ele tem visão de Deus, a primeira coisa que ele vê é o seu estado e ele enxerga o estado de quem está próximo dele, da nação ali. Ele disse, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor. Então, a visão de Deus, o contemplar o Senhor, a primeira coisa que vem para nós é a santidade do Senhor. Se você está tendo revelação de Deus, se você está tendo comunhão com a palavra, se você está se enchendo do Espírito, o que vai acontecer com você é que você vai entender que você serve a um Deus santo, um Deus que vem buscar uma igreja santa. E o Deus que pede de nós a santificação. Aqui, Isaías, quando ele tem essa visão, quando ele diz, ai, eu vou perecer, aí o que acontece? O anjo vem e traz uma brasa e coloca, e toca os lábios de Isaías, porque era impuro, então o anjo toca. Deus mostra e Deus traz a solução que você precisa para a libertação. Duvido que toda vez que Deus mostrar para nós, na palavra, ou quando você ouvir uma mensagem, ou quando você ouvir um louvor, que o Senhor te tocar, duvido que você não consiga sair daquele lugar, porque o Senhor vai mostrar para você a solução. Ele tem brasa viva para tocar aonde precisa e queimar todo o pecado, toda a impureza, tudo aquilo que não agrada a Ele, tudo aquilo que não vem dEle. Ele tem, porque Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele nos comprou. Então, estou perdido. Ele disse, Isaías disse, eu estou perdido. E essa visão é uma visão para a caminhada reta. O salmista, no Salmo 25:15, ele diz assim, os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele tirará os meus pés do laço. O diabo trama laço para você. Todo dia tem laço, mas o Senhor, aquele que está com os olhos elevados para o Senhor tirará seu pé do laço. Ele vai te mostrar. Ele vai fazer você enxergar. Ele vai fazer você ver. Então eleve os seus olhos para o Senhor. Eleve os seus olhos para os montes. De onde virá o socorro? Do Senhor, que fez os céus e a terra. A raiz da maldade de Laodiceia era amor que santifica por sua força. Não. Nenhum de nós aqui somos capazes. Mas o Senhor que nos chamou, que mandou seu Filho para morrer por nós, é Ele que nos capacita com as armas que Ele nos dá. Então, se você tem aí, ainda que em fraqueza, ainda que você esteja sentindo fraco, mas você está com o coração voltado, ainda que você dobre os seus joelhos para orar e você durma, mas você está ali querendo aprender a orar, eu tenho falado para o Senhor, Senhor, eu quero aprender a orar mais do que eu oro. Senhor, me ensina a orar mais, como alguns daqueles homens, que já oraram tanto. Eu acho que eu oro tão pouco, Senhor. Eu tenho pedido isso para o Senhor. E o Espírito Santo tem me ajudado. O Espírito Santo tem me ajudado. Pastora, você precisa pedir a Deus para te ajudar a orar mais? Preciso. Tem dia que o cansaço é tanto que a gente dorme, já dormi orando. Mas sabe de uma coisa? Deus está vendo a intenção do seu coração de agradá-lo. Deus está vendo que você quer estar na presença dele. E é isso que conta para Deus. A um coração contrito ele não despreza de forma alguma. Então, queridos, como família, nós precisamos desse conselho. E aí, por último, ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, Jesus, o teu amado, ele está batendo todo dia, ele bate na porta do teu coração.
E alguém disse que o nosso coração só tem a maçaneta pelo lado de dentro, né? Ele não arromba, ele não entra, porque é você que tem que abrir o teu coração, né? Tem uma pintura de um pintor chamado Roman Hunt, que disse que é Jesus batendo na porta de um coração e Jesus batendo na porta do coração. Um dia um pai caminhando com o filho parou diante da pintura dele e olhou, e o filho perguntou assim: papai, por que eles não abrem a porta para Jesus entrar no coração? Aí o pai respondeu assim: é porque eles não estão escutando Jesus bater. Aí a criança, com aquela imaginação, né? A criança tem uma imaginação maravilhosa e fértil. Aí ela pensou um pouco, botou o dedinho no rosto e falou assim: não, papai, é porque eles estão muito ocupados lá no quartinho dos fundos, eles nem estão ouvindo Jesus bater. O que você está fazendo no quartinho do fundo que você não abre a porta do seu coração para Jesus entrar? Jesus já bateu várias vezes. Jesus já usou pessoas. Jesus já usou a palavra. Jesus já usou até seu filho. E eu tenho dito que Deus vai usar muito as crianças nesse tempo. Outro dia apareceu um turista lá na igreja e eu falei para ele assim: que bênção você veio aqui hoje. Ele falou assim: pastor, eu estava em casa, não sei o que eu vou fazer domingo de tarde, não sei o que vou. Meu filho chegou assim e falou: 5 aninhos, papai, vamos para a igreja, papai, eu quero ir para a igreja. Que isso, irmãos? É o Espírito Santo usando o filhinho dele. Tinha muito tempo que ele não vinha à igreja. Tinha muito tempo que ele não congregava. Entende? Então, queridos, o Senhor está batendo a porta do seu coração. É outra coisa incrível. Ele bate, ele não entra. E aí ele diz uma coisa assim maravilhosa: entrarei em sua casa. Tem um texto de Cantares que eu queria ler para vocês, que é como se a noiva estivesse dando uma desculpa para o noivo, quando ele bate na porta. Cantares 5:3, já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez, já lavei os meus pés, tornarei a sujá-los. É uma desculpa da noiva. Vem cá, se você ama o teu Senhor, se você ama o noivo, você vai dar uma desculpa? Qual a desculpa que você vai dar? Já despi a minha túnica, veste de novo. Já lavei os pés, suja de novo. Porque quem está batendo na porta do coração é o noivo. É ele que bate. E você precisa abrir a porta do teu coração. E muitas vezes ele bate de manhã. Você diz: não, agora não. Ah, não, vou deixar para depois. Aí ele bate à tarde. Não, agora eu não vou ler Bíblia, não vou orar. Aí ele bate à noite. E você está dando desculpa para ele. Quando o noivo bater, abre a porta do teu coração. Sente lá no teu quarto, ajoelhe lá no teu cantinho, mesmo sem vontade, porque é o noivo que está batendo. E ele tem coisas para te ensinar. Ele tem coisas para falar para você. E quando você romper aquele primeiro momento ali, que é um momento difícil, ele vai ficar e você não vai ter mais vontade de sair. Não é assim que acontece quando está namorando? Passou 2 horas, você achou que foi 15 minutos, né? Quem namorou aqui sabe disso. Por quê? Porque estavam enamorados, estavam muito ligados, estavam com muita expectativa. E olha, nós muitas vezes, quando eu cheguei na unidade, falava-se muito em expectativa. Que expectativa você vai estar criando? Eu não entendia muito bem essa colocação, sabe, pastor? Eu demorei um pouco para entender. Porque eu vim de uma igreja muito tradicional. E hoje eu entendo plenamente. Por isso eu chego em cada culto, mesmo cansada. A minha expectativa é que o noivo vem falar conosco, vem nos aconselhar, vai sentar do teu lado. E você vai sair daqui diferente de como você entrou aqui. Para a glória dele, para a honra dele. Oh, queridos, abre a porta. Saia do quartinho dos fundos. Saia do quartinho do fundo e vem para a sala. Porque ele quer sentar na mesa, cear contigo. Primeiro, ele é tanto convidado quanto... Ele é o anfitrião, ele te convida, certo? Ele te convida para cear com ele. Mas tem que haver uma resposta. E ele ceará comigo. Se não houver essa resposta, o convite fica vago. Olha que coisa incrível, pastor. Eu acho incrível esse espaço que Deus nos dá. Ele quer tanto você, mas se não houver uma resposta, ele não invade seu coração, ele não invade a sua mente.
Por isso, muitas vezes, nós achamos mais fácil receber uma ordem, receber uma revelação, receber uma visão. É muito bom, irmãos. Quantas vezes, em momentos difíceis, Deus mandou alguém falar comigo, Deus trouxe um sonho, Deus trouxe uma visão, Deus trouxe uma revelação. Mas independente de tudo isso, Deus quer que você entre na sala, sente na mesa, ceie com Ele e Ele ceará com você. Fique de pé, meu querido, minha querida. E eu, em nome de Jesus, quero pedir que as famílias, que as nossas famílias, nesse tempo em que nós estamos vivendo, que o Senhor traga sobre nós uma sensibilidade para nós escutarmos, para nós darmos atenção. Deixa eu dizer para você, não tem como, não tem técnica, não tem nenhum conselho que possa competir com seus filhos que estão sendo criados nessa época, competir com rede social, com telefone que hoje eles têm na mão, desde pequenininho. Não tem como, não há conselho bom para ir contra isso. Mas uma coisa eu sei, você tem que dar limite do tempo e você tem que ensinar aos teus filhos o que é que agrada a Deus, como o Espírito Santo pensa e como é que nós temos que dar tempo para Deus. Porque o Espírito Santo é que vai dar para você a força, a sabedoria e a capacidade de criar filhos nesse tempo. Isso não é surpresa para Deus, não. Deus não se surpreende com nada, com tecnologia. Ai, que coisa horrível, terrível criar filho nesse tempo. Na minha época eram outras coisas. E o Deus que me deu força para criar os meus no temor, vai dar para você as estratégias que você precisa para criar os seus nesse tempo, para competir com rede social. Não existe competição com Deus nem com a ação do Espírito Santo. Não, meu irmão, entenda isso. Não tem. Ninguém surpreende o Espírito Santo, mas nós temos que buscá-lo. Nós temos que querer. Nós temos que sentar com Ele à mesa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Eu faço tudo pra te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas e ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluia. Entra, Jesus. Entra na nossa casa. Uma coisa simples, irmão, simples. Algum tempo atrás esteve aqui na igreja Devis Titus, né? Ela escreveu um livro, A Experiência da Mesa. E uma das coisas que as famílias modernas têm perdido é o sentar à mesa com os filhos. Quando você senta à mesa, você chama os filhos, você tira os celulares e senta à mesa, sabe o que vai acontecer? Jesus vai vir e sentar na mesa com vocês. Se quiser, deixa até uma cadeira vazia lá para ele. Ele não precisa dela não, mas deixa, de propósito. Diga, Jesus, sente aqui. A Devis Titus fala isso no livro dela, A Experiência da Mesa. A mesa é lugar que você olha nos olhos. A mesa é lugar que você sente o outro. A televisão tirou isso das famílias. A mesa é lugar que você ouve o que o outro tem de bom, mas você vê também se tem uma cara feia, se tem um coração trancado. Então, você pode começar na sua casa com essa atitude simples. Sente na mesa com seus filhos.
Ainda que seja uma refeição por dia. Se vocês não conseguem uma por dia, façam uma por semana. Comece. Jesus nos convida. A intimidade é maior. Ele primeiro bate na porta. Se você abre, ele aumenta o nível de intimidade. Ele convida para sentar na mesa, para cear com ele. Você cear com ele, ele ceará contigo. Então comece desta forma. Eu tenho certeza que o Senhor vai fazer milagre na tua casa. Deus sempre fez milagre, começando com uma pequena coisa que alguém já tinha. 5 pãezinhos, pouquinho de farinha. E lá na sua casa você tem muita coisa. Você já aprendeu muito do Senhor. Você já teve muita experiência com Deus. Então, em nome de Jesus, eu quero orar por tudo que Deus já fez na minha casa. Em nome de Jesus, com toda humildade, eu quero orar por a sua casa agora. E você vai contar para os pastores aqui o milagre que aconteceu na sua casa. Eu creio, não é porque eu posso, mas Ele pode todas as coisas. Ele me chamou para levantar famílias. Deus tem me dado na mão para cuidar de pessoas importantes no reino. E eu quero estender em nome de Jesus essa bênção para as famílias da unidade em Cristo. Eu queria dizer para vocês que a Igreja Unidade em Cristo, ela tem uma característica muito impressionante. Domingo foi lá no recreio uma menina pela primeira vez. Nós estamos ainda com só um levita ou 2 cantando. Nós não temos quem toque instrumentos, nós só temos um teclado. Mas nós estamos lá. E domingo foi uma adoradora. E no final fui conversar com ela, ela disse assim: pastora, eu moro aqui do lado. Olha, eu senti tanto amor nessa igreja. Eu nunca entrei numa igreja que me tratasse da forma como vocês me trataram. Ela disse isso pra mim. Aquilo alegrou tanto meu coração. E muitas vezes você está aqui, você já nem percebe tanto assim. Mas quem chega está percebendo. E esta unção, ela precisa ir lá para sua casa. Você precisa sentar na mesa e precisa sentir amor entre aqueles que estão convivendo contigo. Coloque a mão assim no seu coração que eu quero orar agora. Pai, em nome de Jesus, com toda humildade, Senhor, eu quero te pedir agora que venha sobre as famílias da unidade em Cristo. Que venha sobre eles, Pai, essa unção maravilhosa de conserto, de amor, de fidelidade, Senhor. De capacidade de sentar à mesa e olhar nos olhos uns dos outros e dizer: nós precisamos mudar isso aqui, nós podemos melhorar isso aqui. Eu quero te pedir, Pai, que casamentos sejam reatados, que amor do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai, os corações sejam convertidos, Pai. Jesus querido, que as riquezas da Tua glória, que o arrependimento venha nos corações, Pai, e que muitas famílias aqui vivam milagres nesses dias. Em nome de Jesus, Pai, entra nas casas, entra nos corações, Jesus, que estão abrindo a porta para o Senhor entrar. Opera um milagre, Deus, porque o Senhor é Deus que faz. E eu creio, Deus, no Teu poder, na Tua unção e na Tua graça, porque Tu vem buscar uma noiva santa. E eu sei que o Senhor está preparando a Tua noiva para a Tua volta. Em nome de Jesus, em nome da palavra que foi liberada, porque a palavra tem poder. O Espírito da profecia, que Ele venha sobre os Teus filhos e sobre as famílias desta igreja, e que haja cura, libertação, transformação, para a honra, para a glória e para louvor do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus eu oro e abençoo os Teus filhos, em nome de Jesus.